Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Estamos começando aqui essa live que é a primeira live da semana. Essa live eu venho fazendo ela faz quase 2 semanas atrás. Nosso objetivo aqui é mostrar a você como tornar o seu centro de distribuição mais produtivo. Muito bem. Então, para começar, eu gostaria de... Opa, aí. Gostaria de me apresentar. Meu nome é Alexandre Cardoso, CEO da Tubilin. Sou especialista em qualidade enxuta com mais de 28 anos de jornada. Olha só. Puxa vida, esqueci de mandar o link de hoje para as pessoas que estão no WhatsApp. Deixa eu mandar aqui. Muito bem. Muito bom, estamos ao vivo. Só um minutinho, gente, que eu estou pegando aqui o link para enviar para algumas pessoas do grupo. Acabou passando, o pessoal está me cobrando aqui. Isso é ótimo. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Acabei de divulgar aqui. Muito bom, pessoal. Peço desculpas aí, nós estamos aqui nos preparando hoje, inclusive, para o nosso treinamento, que vai acontecer amanhã. E, então, acabei envolvendo demais e esqueci de mandar o link no processo, no nosso grupo de WhatsApp. Vamos dar um tempinho para a galera entrar aí também, certo? Boa noite, Luiz. Luiz é meu guardião, ele que me lembrou aí. A Thelma entrou de novo. Muito bom. Peço desculpas aí, gente. Eu me enrolei aqui, não consegui liberar antes o link aí para vocês, tá? No LinkedIn. Aliás, no YouTube, né? Mas vocês já conseguiram aí alguns entrar, muito bom. Legal, obrigado, Thelma. Ótimo comentário aqui, né? Achei bacana. Obrigado, Thelma. O Luiz também, dando boa noite. Muito legal. Meu guardião aqui dando risada. É isso aí, Luiz. Se não é você, eu ia acabar ficando sem passar para a galera. Muito bom. Vamos lá. Então, pessoal, a gente, de novo, né, me apresentando, quem já me conhece, ok, mas eu sou Alexandre Cardoso, CEO da Tubilin, e tenho mais de 28 anos de experiência em Lean, né? Tenho atuado em grandes empresas do setor alimentício, químico, automotivo, metalúrgico, e também desenvolvo treinamentos e materiais para vários segmentos da indústria, na logística, né, em vários setores aí.
Então, a ideia é trazer para vocês um pouco desse conhecimento, né? Eu sou formado pós-graduado pela USP e tenho aí também um curso de liderança Lean na Universidade de Kentucky. Sou autor de 3 livros, né? Eu já comentei sobre eles, né? Um deles é Uma Vida Sem Desperdício, onde eu aplico a mentalidade chuta em casa. Aí nós temos o livro Uma Vida Sem Desperdício no Escritório, que eu ensino como aplicar no escritório, e o livro de Logística Lean, que é a base desse nosso treinamento hoje, e aí que a gente vai passar para vocês um pouco desse conhecimento. Ó, mais gente chegando aí, o Elber, boa noite, Maurício. Olha que legal, a Thelma é angolana. Muito bom, bacana. Olha que alcance legal, né, gente? Espero em breve poder ir aí também, né, e compartilhar com vocês. Muito bom, Thelma. E valeu, Helder, por estar aí com a gente. Muito bom, gente. Legal. E aí a gente vai, então, fazer uma abordagem sobre esse livro, né, que é a Logística Lean. Eu tenho feito isso já a semana toda. Mas antes, deixa eu explicar um pouquinho a empresa que eu trabalho, que é a To Be Lean, né, que eu fundei. Nós temos a visão aí de ter 10 mil pessoas treinadas até 2030. Né? Acreditamos que as pessoas podem aplicar o Lean de maneira que sejam mais produtivas e felizes, e nossos valores, né? Ter o cliente feliz, colaborador feliz, entregar resultado, colaborar com as pessoas, fazer tudo com qualidade e confiar na equipe. Então, basicamente, esses são os nossos valores, né, que a gente vem aplicando aí nos nossos clientes. Nós trabalhamos com, basicamente, 3 segmentos, que é treinamento, consultoria e execução, e os nossos treinamentos são todos baseados no que nós chamamos de aprender fazendo. Boa tarde, Carlos. O Carlos entrou aqui também. Muito bom, Carlos. Seja bem-vindo, viu? O Júnior também entrou. Boa noite, Júnior. Muito legal, gente. Mais gente aderindo aí à nossa apresentação. Muito bom. E aí nós provemos, então, serviços de treinamento, consultoria e execução, sendo que o nosso modelo de treinamento é o método aprender fazendo. Então, um dos nossos pontos principais aí, né, sempre trazer esse conhecimento de uma maneira prática. Esse é o nosso grande desafio, né, que a gente tenta trazer para os nossos clientes. Nós também trazemos isso na realidade da empresa e também entregamos resultado. Por isso que os nossos treinamentos são focados em entregar resultado, para que nosso cliente saia satisfeito, não só de ter conhecido uma técnica, mas também de aplicar essa técnica. Esse é o nosso papel como empresa, né? Então, a gente traz isso para o nosso cliente. Somos uma consultoria construtiva e fazemos junto com o cliente. Então, essa é a nossa missão, é construir junto com ele a transformação. Nós transferimos conhecimento de forma que ele se torne autônomo depois de um tempo, não dependa tanto da gente. E, por último, aqui, profissionais experientes. Temos profissionais muito experientes que nos ajudam aí a trazer esse conhecimento, né, e ensinar as pessoas. Esses são os nossos diferenciais. É claro que a gente atua em várias empresas, né, como eu já falei também, mas vou repetir aqui, né, empresas do setor de... Deixa eu achar o apontador aqui, achei. Setor aqui de cosméticos, praticamente todas aqui, né? Setor de alimentos, né? Para quem não conhece as marcas aqui, Copenhague, Hershey, Chocolate, General Mills, é Pipoca e Yoki, né? Fini, Dori, Riquite, Boa Safra, Best Way, Luft, aqui a parte de logística e aqui a parte de varejo, né? PMI, para quem não sabe, aqui é o Copos Stanley, é um cliente nosso também que estamos ajudando bastante. Atuamos também no setor de têxtil, atuamos também aqui no têxtil, tem tanto têxtil dealer como colchões, né? Ortobon e Síntegra são outro segmento. Sabó, aqui a parte automotiva, atuamos também. Aqui a parte geral, né, que eu costumo dizer, onde tem Faber-Castell, Panasonic, empresas de vários segmentos aqui que vem colocando aí, aplicando esses conceitos. Aqui também na área de energia, né, e combustíveis, e também na área de aços. Então, esses são os nossos clientes que aplicam esses conceitos que eu estou passando para vocês. Muito bem. Então, dentro desse conceito, o que nós reforçamos? Né? Que a logística ela entrega valor para o cliente. O que seria valor para o cliente?
natural que todo cliente, quando compra alguma coisa, quer que a logística entregue no tempo certo, né? Entregar no tempo certo, né? E aí, a logística também tem que receber no tempo certo, o material certo, na quantidade certa, no local certo, no tempo certo, na qualidade certa, no acondicionamento correto, sem desperdício. Esse é o nosso desafio, né? Como logística, a gente tem sempre que buscar esses requisitos aqui. Então, a ideia é mostrar para vocês como eliminar desperdícios que atrapalham, né, o nosso dia a dia e entregar valor para o cliente. Essa é a nossa missão aqui. Eu queria reforçar que amanhã começa o curso, né? Quem participar do curso amanhã, terça, quarta e quinta, no final da quinta, estiver nas 3 aulas, vai receber certificado, né? Bem legal, acho que vale a pena vocês assistirem esses cursos que nós vamos publicar a partir de amanhã. É um curso um pouco mais profundo, mas que traz, na essência, esse mesmo conceito, né? A ideia é que a gente colabore com vocês para eliminar desperdício na logística, no almoxarifado, no centro de distribuição, em qualquer segmento que tenha esses dois contextos, né? E aí, o que a gente deve fazer, né? A gente deve enxergar os desperdícios, né? A gente passou semana passada sobre todos os desperdícios, vimos lá que tem muitos deles que não agregam valor. Na quarta, quinta e sexta, eu já entrei um pouco de como eliminá-los, né? Como eliminar os desperdícios. A gente explorou um pouquinho os desperdícios que são realmente desperdício, e tem aqueles que não agregam, mas são necessários, né? Transporte é um deles, né? Não agrega, mas é necessário para levar o produto ao cliente. Então, nesse aqui a gente tem que otimizar, como eu falei na aula de quarta-feira, e falei um pouco sobre otimização do transporte, né? Como a gente avançar nisso. E por último, melhorar aquilo que agrega valor, né? Isso é super importante, que a gente consiga enxergar, né, que também é possível agregar valor para esse cliente, né? Então a ideia é que a gente consiga efetivamente. Deixa eu só ver aqui, parece que o. Não, tá saindo lá no Instagram, pensei que não estava saindo. Muito bom. Só que lá no Instagram eu não consigo interagir. Se você está no Instagram, entra no YouTube, que aí eu consigo interagir com vocês, tá? Melhor assim, mas ok, bacana que você está aí assistindo, né, no Instagram. Se não tiver acesso ao YouTube, não tem problema. Muito bem, com base nisso, né, a gente explorou na outra semana um desperdício que é o desperdício de processamento desnecessário. O que vem a ser isso, né? É quando alguém processa alguma coisa e você lá na frente desfaz o que foi feito, né? Essa é a explicação mais simples desse conceito, né? Eu também falo que assim é você realizar uma etapa que é desnecessária ou às vezes incorreta, né? Então esse conceito para mim de todos é o mais difícil de enxergar, né? Porque na maioria das vezes as pessoas enxergam aquilo como sendo normal, né? Então muitas vezes é necessário ter um apoio de um agente externo, como um consultor ou alguém que não conhece bem o processo, para que ele possa questionar. Eu não sei se vocês têm filhos, né? Mas os filhos... Boa noite, Alcides, tudo bem? Alcides aí dando boa noite a todos. Então, os filhos pequenos perguntam sempre por quê, né? Mas por que faz isso, pai? Por que é isso? Por que aquilo? Então, essa é a maneira mais proeminente que eu vejo da gente enxergar esse desperdício, né? Que é perguntar por quê. Ora, por que você está fazendo assim, né? Daria para melhorar? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para evitar esse trabalho? Então, esse é um dos desperdícios mais difíceis de enxergar. Na maioria das empresas que eu vou, as pessoas que estão fazendo não enxergam, né? Assim, eu trouxe até aquele exemplo, não sei se vocês lembram, eu fiz questão de trazê-lo novamente, que é o desperdício. Opa! Só um minuto. Que é o que eu chamo... Opa! Nossa, estou meio enrolado aqui. Vou tirar isso aqui. Que é o desperdício, eu trouxe no último encontro, não sei se vocês lembram, né, quando eu estava falando desse desperdício, que havia um processo de um armazém onde eles recebiam o material na caixa de papelão, e aí tinha uma pessoa que tirava da caixa de papelão e colocava num carrinho, como vocês estão vendo aqui. O carrinho é esse aqui do lado, que é onde nós temos aí colocado o material. O material vinha com 2 plásticos, olha só, gente, 2 plásticos dentro da caixa de papelão. Então ele tirava e colocava ali, olha lá, bonitinho, né?
Então, esse foi um movimento que era necessário, por quê? Porque não podia entrar com papelão na produção. E aí ele levava o carrinho com material lá para dentro. E o meu questionamento foi, puxa vida, gente, mas será que não dá para a gente mudar isso? Né? E na época o pessoal tinha um problema maior ainda, que eles levavam a produção e quando isso tinha algum problema ou tinha que mudar a programação de produção, devolvia para ele, aí ele tinha que montar a caixa de papelão, colocar o produto dentro e guardar. E às vezes ele guardava, o cara ligava e falava assim, olha, sabe aquele que você levou de volta? Agora tem que trazer de novo. Ele tinha que tirar de novo da caixa. Então, levou tempo, né, para que eu pudesse convencê-los de que isso era um problema. Pra vocês terem ideia, levou 4 anos. Não sei se eu falei isso da outra vez. Só no 4º ano que eu consegui, né, pôr na cabeça das pessoas que isso poderia ser melhorado, né? E eu sempre perguntei, mas será que não daria para vir sem a caixa? E o incrível dessa história, gente, é que nós ligamos para o fornecedor e o fornecedor disse, eu até tirei essa foto aqui, sou eu mesmo. Do lado eu falei, não, tem que ter uma foto disso aqui, porque é uma vitória. E aí nós ligamos para o fornecedor e o fornecedor falou assim, não, puxa, a gente só manda na caixa para vocês, para os outros clientes a gente manda tudo assim no plástico, porque tem 2 plásticos, né, gente? E aí eles falaram assim, inclusive podemos dar um desconto para vocês. Olha só, incrível, né? Então, esse foi um case muito interessante, mas eu trouxe um outro case agora que eu queria que vocês olhassem e me dissessem o que vocês acham desse processo. Eu vou explicar como funciona, e aí, se tiver aí no chat, né, me diga o que você acha desse processo. Ó, então, os produtos vêm no pallet, tá? No pallet do centro de distribuição, aí tem uma esteira, o operador pega aquela caixa daquele produto e bipa ela e leva ela numa das posições aqui para poder montar a carga na sequência que tem que ser entregue. Ou seja, aqui é o carro A, aqui é o carro B, aqui é o carro C. Depois que ele termina de fazer isso, ele pôs todas as caixas, aí ele fechou no coletor, inclusive, ele chama a conferência vem e confere o que foi separado no pallet. Tudo bem? Dá para entender até aí? Estão conseguindo entender? Aí a pessoa vai lá, confere, bipa, e checa se está tudo certo. Depois que ela confere, ela transfere isso para a doca, e na doca vem o movimentador que vai conferir, o motorista no caso, confere a quantidade de caixas. Especificamente nesse caso não era com coletor, era realmente 1 a 1, na canetinha. Eu falava assim, gente, depois da 50ª caixa, ele não vai mais contar nem nada. Depois ele conferia e carregava o caminhão. Percebam aqui, não sei se dá para ver, esse é um caminhão menorzinho, né? Mas era um caminhão grande. E aí estufava o caminhão. Não sei se já ouviram esse termo de estufar o caminhão. E eles estufavam o caminhão e iam levar essa carga, né, de caminhão para um transportador que, chegando lá, tirava o material. Tá vendo aqui ele tirando? Ó, tira, põe no pallet. E aí separava de novo nos pallets, né? E aí, gente, normal esse fluxo? O que vocês acham? Queria que vocês me dessem um feedback aí no chat. Assim. Vocês acham isso normal, tranquilo? Estão vendo algum desperdício, processamento desnecessário aí ou não? Um tempinho aqui para o pessoal responder. E aí, pessoal? Legal, bacana, muito louco, legal. Quem foi que falou muito louco aí? A Thelma. Estranho isso, né, Thelma? Realmente. Se for com alimentos, pior ainda, sem dúvida. Olha só, um desperdício de tempo total. Alcides já capturou, né, Alcides? Pois é, gente. Por incrível que pareça, esse é um processo normal e, coincidentemente, Thelma,
é uma indústria de alimentos que faz assim mesmo, sabe? Muito bem. E o que eu quero trazer para vocês que é legal, né? Eu acho por isso que é o papel, né, da pessoa que tem o conhecimento é questionar, né? O meu primeiro questionamento foi com eles foi primeiro questionamento, tá? Se alguém já confere, por que o motorista precisa conferir, né? Aí, nossa, aí qual foi a resposta? Aí, pessoal, não, é que o motorista pode verificar que está faltando alguma caixa que essa pessoa aqui não pegou na conferência. Aí eu perguntei para o gestor, mas escuta, e se tiver errado, de quem é a responsabilidade? Né? E eles, não, é nossa. Então, a responsabilidade está aqui em quem separa. Se eu fizer uma boa separação e tiver uma boa conferência, eu não preciso conferir para entrar no caminhão. Mas esse foi o primeiro desafio que eu falei, né? Eu falei, não, vamos tirar a conferência. E olha que ele conferia, gente, de uma maneira assim. Sinceramente, não sei o quanto ele conferia, mas ele olhava assim, era 100 caixas, aí ele saía contando, 1, 2, 3. E as caixas do tamanho diferente, não é como essas aqui, que estão todas iguais. Né? Contava muito, né? E aí isso fazia o quê? Fazia com que ele perdesse tempo, né? Então, o primeiro desafio foi muito bacana, que o gerente lá dessa empresa é muito positivo, né? Ele encara isso como um desafio. Ele falou, Alexandre, você tem razão. Se sou eu que estou mandando, se tiver faltando alguma coisa, eu que sou responsável, não ele, né? Porque o caminhão saía lacrado daqui, então não tinha jeito. Se chegou no transporte lá e isso tiver rompido o lacre, é que alguém tirou. Mas se não tirou, é óbvio que nós é que erramos na hora de colocar, né? Então, isso foi legal, foi uma discussão que levou alguns meses para a gente conseguir, no primeiro passo, tirar essa conferência aqui. Ó. Isso não existe mais hoje, tá? Essa empresa. Mas eu não sei se vocês perceberam, olha só que coisa maluca, né? Isso é um passo muito mais arrojado. Percebam que ele separa, e aí aqui no... como fala, ele separa, aqui no... Depois do caminhão ele mistura e depois separa. Olha que coisa de louco, né? Então, o meu desafio para isso foi assim: peraí, mas vocês estão separando 2 vezes? Aí o pessoal falou: é isso mesmo, Alexandre. Tudo bem que aqui é colocada uma etiqueta, né, em cada caixa, dizendo qual caminhão é e tal. Então, quando ele mistura, lá ele sabe qual é de qual caminhão, né? Então, o meu desafio para eles, e aí por isso que é importante ter alguém de fora olhando isso, é como eu faço para eliminar essa separação. Né? Então, esse foi o desafio que eu lancei e o gerente, ele foi muito bacana porque ele no fim, ele conseguiu nos ajudar a ter uma evolução nesse processo, né? Esse processo, basicamente, a gente... Olha só como ficou. Dá para acreditar nisso, gente, né? Olha só. O que a gente faz agora? Estamos fazendo já um piloto, já está fazendo um piloto já há algum tempinho, e esse piloto faz o quê? Ele manda o pallet já do jeito que estava, né? Full aqui, né? Então aqui é uma caixa de produto A, B e C, passa pela conferência só para garantir que esses produtos são esses mesmos, aí é uma leitura de uma etiqueta, manda para o caminhão estufa, né, aqui dentro os produtos, igual ele fazia antes, e aí depois lá na hora que eles descarregam, aí sim é feita a separação. Eles recebem as etiquetas, né, para poder colocar, né? Olha o Alcides. Pois é, Alcides, eu também adorei esse comentário, Alcides. Adorei esse comentário. Nossa. Pois é, eles têm o WMS. Tem WMS. E vou te falar mais, esse é um CD automatizado. Por incrível que pareça. Veja que coisa interessante, né? Você colocou muito bem aqui, né? Já tem WMS, tem automatizado, só tem o trecho final que não é 100% automatizado, depende do homem, mas é a condição que a empresa tinha, né? É isso que a gente... Pois é, século X, gostei dessa. Pois é, assim, a vida real hoje, assim, por mais automatizado que seja, se esquece às vezes do básico, sabe? Que é pensar o processo como um todo,
transformar esse processo de uma maneira eficiente, né? Para depois colocar no sistema. Às vezes o pessoal pega o sistema do jeito que está e coloca dentro do sistema, né? Pega o processo do jeito que está, joga dentro do sistema, e aí não pensa muito. Mas é verdade, pois é, eles têm WMS, né? Tem sistema, tem coletor, mas isso acontece. Perceba que não é um problema nem de sistema, né? É um problema de lógica, né? Eu separo, aí eu registro, aí depois eu confiro, depois eu envio para um transportador que separa de novo. Veja que é uma questão de lógica, né? Não é uma questão muito de sistema, é uma questão de lógica de processo. Então, esse conceito que é super importante. Então, o processamento desnecessário, gente, é algo assim extremamente difícil de enxergar, né? Eu confesso que isso eu não vi no primeiro ano de trabalho, né? Isso levou um tempo até a gente entender a lógica, né? E questionar, né? Eu sempre questiono, sempre que a gente acompanha esses processos, né? Vocês que estão aprendendo essas técnicas, sempre tem que perguntar por quê, né? Eu brinco assim, se sinta uma criança de 3 anos. E eu tenho uma grande vantagem nessas empresas, como eu não estou lá, né? Eu apareço de vez em quando, eu sempre chego assim, cara, não entendi, me explica de novo, né? Então, essa é uma boa oportunidade. Como é que eu identifico e elimino esses processos? Primeiro, perguntando como eles funcionam, né? E por que eles são assim, né? Geralmente tem uma explicação, né, gente? E olha só, é importante entender que esse processo anterior aqui existiu, vamos dizer assim, e todavia ele sempre existiu, né? Ele é um processo que não é novo. Ele existia essas conferências porque tiveram problemas no passado. Esse cara aqui, por exemplo, reclamava, o motorista, né? Reclamava que às vezes vinha produto faltando daqui. E realmente era verdade, faltava mesmo. Era... E às vezes esse conferente pegava falha aqui na separação. Então, qual foi a primeira ideia também? A gente garantir, né, que estamos entregando o produto certo, na quantidade certa, na hora certa, para que o nosso processo seguinte, que é o nosso cliente, consiga executar bem a sua tarefa, né? Então era uma briga, porque às vezes faltava um produto lá no transportador, o transportador tinha que pagar, né? Mas aí o motorista fala, mas eu não peguei, veio faltando. Mas aí tinha uma investigação, uma coisa assim, extremamente desgastante, né? Então, esse processo é um processo que pode estar acontecendo, inclusive, na sua empresa. Né, gente? Isso pode estar acontecendo, né? Pois é, Alcides, parece coisa do século XI, né? Que você falou, gostei dessa. Muito bom. E então, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês no dia de hoje, né? Assim, falar um pouco sobre como eliminar esses processos. Então, o mapeamento, aliás, é uma ferramenta que pode ajudar muito você a enxergar esses desperdícios, né? Então, enxergar é fundamental e que você use o que eu chamo aí uma lupa, né? Adoro essa foto aí. É uma lupa, olhar no detalhe, conhecer a fundo aquele processo. E para isso existe uma ferramenta bem conhecida que é o mapeamento de fluxo de valor. E eu vou recomendar a você que está assistindo hoje que se inscreva no workshop, no treinamento que vai começar amanhã, sobre esse tema, né? Amanhã a gente vai fazer uma aula onde a gente vai mostrar como fazer o mapeamento, enxergar isso no processo, né? Trazer resultados para você conseguir enxergar esses desperdícios, né? Então amanhã é um dia importante, não perca, às 8 horas, a gente vai colocar o link, eu prometo, não vou esquecer. Eu esqueci de colocar o de hoje, mas tudo bem, amanhã vocês vão receber esse link aí no grupo de WhatsApp, a gente também vai mandar no e-mail para vocês, o link para vocês não perderem esse treinamento de amanhã, que aliás ele começa amanhã com o mapeamento. No segundo dia a gente vai falar de como ganhar produtividade na separação, e no terceiro dia a gente vai dar um passo a passo de como você implementar isso na sua empresa, né? Independente do que ela realize, né? E, então, quem não se inscreveu ainda, só ler o QR Code, né, ou digitar www.logisticamaiseficiente.com.br. E acho que era isso. Pessoal, tiver alguma dúvida... Opa, tem novos comentários aqui, vamos ver. Olha lá. Opa, tem gente chegando agora aí.
Se para embarcar está assim, imagina para receber. Boa, Rosenildo, boa. Também tem seus problemas. O Edinaldo, boa noite, Edinaldo Lopes. O pessoal perguntando aqui, Alcides, se vai ter certificado. Vai ter sim, vai ter certificado. O evento só vai ter certificado para quem cumpriu os 3 dias, né? Então, começa às 8 aos 45 minutos, né? Cada dia, e vai ter uma... A gente vai disponibilizar um link para você no final do primeiro dia preencher, né, com seus dados, e a gente vai gerar um certificado, tá? E legal, obrigado, Alcides, por divulgar aí no seu LinkedIn, agradeço muito. Nós estamos já com mais de 500 pessoas inscritas, né? A gente sabe que não é todo mundo que vai participar, né? Mas nossa expectativa está bem grande, né? Isso é fundamental. Aí o Carlos fazendo uma pergunta legal, Carlos, boa pergunta. Se o meu treinamento é baseado nos 7 desperdícios do sistema Toyota de produção, sem dúvida, Carlos, a gente usa a mesma nomenclatura, né? Só que nós fazemos uma adaptação para a logística, né? Porque alguns deles, quando a gente utiliza a palavra excesso de produção, por exemplo, na logística, o pessoal fica, hã? Aqui não é produção, aqui é logística. Então, a gente usa excesso de serviço, né? Então, alguns nomes, alguns temas, a gente muda um pouco, mas com certeza é baseado no sistema Toyota de produção. E para nós é a nossa base, é a minha base, né? Valeu, Carlos. É isso aí, boa pergunta. E é um tema extremamente recorrente, né? Claro que para a logística, eu tenho tentado essa semana passada e agora traduzir isso um pouco, né? Porque às vezes a pessoa que trabalha com a logística, ela pensa que ela não produz. Eu acho que produz muito. Eu vejo a produção é a separação, né? O recebimento, tudo isso para mim é produção. Mas você precisa adaptar a linguagem, né? A linguagem das pessoas que trabalham no dia a dia, como é que elas, né, chamam as coisas, né? Então a gente nesses cursos tem feito isso de uma maneira sistemática, né, com a linguagem da logística, né? Legal, Cides, muito obrigado, viu? Se você puder dar esse reforço aí do evento de amanhã, eu agradeço. Vocês também são todos convidados, quem não se inscreveu ainda. E aí na sexta-feira vai ter uma live também, então a gente continua com essa série de lives, só amanhã e depois, terça, quarta, quinta, não vai ter a live, vai ter o curso. E aí, na sexta-feira, a gente vai fazer uma live de perguntas e respostas, né? Que o pessoal vai colocar, provavelmente, nas apresentações. E aí a gente vai trazer isso para todo mundo, né? A Perla aí entrando também. Boa noite, Perla. Quem está entrando agora, não se preocupe. Esse material vai ficar disponível no YouTube. Quem não viu desde o início vai poder assistir tranquilamente. Só queria avisar que a gente vai tirar ele do ar provavelmente no fim de semana, tá? Então, porque agora se você entrar no canal no YouTube, você vai ver que só tem 2 vídeos, o de quinta e o de sexta. E agora o de segunda, né? Então, depois de um tempo a gente tira do ar, porque não faz muito sentido, né? Quem não participou não vai ter acesso novamente, né? Mas talvez a gente publique mais para frente, mas por enquanto o importante é o evento de amanhã. Espero ver vocês lá, gente. Que todos vocês tenham uma boa noite. Nos vemos amanhã, hein? Sem falta. Um abraço.